Voltando aqui, Jesus. Voltando, a live caiu, irmãos, mas estamos aqui. Em nome de Jesus. Vão entrando aí, vou aguardar vocês entrarem mais um pouquinho. A live caiu, mas voltamos para a glória do Senhor Jesus. Vamos entrando, vamos compartilhando e vamos voltar de onde paramos. Que é o que acontece com o ser humano durante o sono. O que acontece comigo e com você durante o sono. Vamos recapitular essa parte, né? Porque durante a noite, vamos lá, vamos voltar onde a gente falou. Durante a noite, a barreira do racional cai. Durante a noite, a nossa mente, que estava racional durante o dia, ela cai. Porque o nosso corpo dorme, o nosso consciente dorme, mas o nosso espírito continua ativo. Então, a noite é o momento onde o quê? Tudo aquilo que não foi tratado na sua vida se manifesta. Tudo aquilo que você não tratou, todas as suas memórias, todos os seus traumas, o diabo ele tem acesso legal ali durante a noite. Então Deus usa a noite também para curar. Deus usa a noite também para orientar. Deus usa a noite também para revelar. A palavra de Deus diz, né, que o Senhor, ele fala conosco durante a noite. Lá em Jó 33 vai falar que Deus fala quando o sono cai profundamente. O Senhor entrega coisas pra gente durante o sono. Quando a gente está dormindo, nos sonhos, o Senhor fala conosco. Deus usa a noite também para curar. Mas se existe alguma legalidade na sua vida, alguma legalidade aberta na tua vida, o inimigo ele vai tentar acessar sua mente, tentar acessar suas emoções, tentar acessar os seus sentimentos. E muitas vezes ele consegue acessar. Muitas vezes o inimigo consegue ter esse acesso. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente, mas entendendo por que o diabo visita a nossa mente, né? Por que Deus que fala nesse ambiente, por que o Senhor que ele fala, ele usa esse ambiente para falar, e também o diabo muitas vezes consegue usar esse mesmo ambiente para nos afetar. Né? Por isso que eu gosto de falar, né, que quando a pessoa dorme, ela entra sempre não falo em estado de êxtase, não é estado de êxtase a palavra, mas quando a pessoa dorme, o corpo dela dorme, mas a alma e o espírito dela fica acordado. E muitas vezes as pessoas sonham e acordam com desgaste emocional. Eu atendo pessoas que falam assim: Andressa, eu tive um sonho que eu acordei cansada. Eu corria tanto no sonho e parecia que eu estava cansada. Ou eu tive sonhos expulsando o demônio e a minha voz não saía e eu acordei cansada. Por quê? Porque de fato o seu espírito ali estava guerreando durante a noite. O nosso espírito, ele guerreia durante a noite. O nosso espírito, a nossa alma continuam trabalhando durante a noite. E é por isso que você precisa fechar as brechas, para que Satanás não acesse a sua mente, para que Satanás não acesse os seus sonhos. Eu sempre envio para as minhas mentoradas que passam, né, esse problema nos sonhos, antes da gente fazer as orações de desligamento, de confissão, eu passo para elas uma oração para elas fazerem antes de dormir. Porque, irmãos, tá mudo? Me fala aí se tá mudo. Tem uma irmã aqui que falou que tá mudo. Tá sem som? É só pra irmã Daile que tá sem som ou é pra todo mundo que tá sem som? Me fala aí, por favor, gente. Não, tá com som, né? Irmã, pode ser alguma coisa na sua internet. Sai da live e entra de novo. Que às vezes pode ser algum problema no seu aparelho ou na internet. Amém? E aí eu mando para elas a oração de guerra. Quando você for dormir, você precisa fazer uma oração de guerra. Que oração de guerra é essa, Andressa? Guerrear. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora eu me revisto com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com as sandálias da preparação do evangelho, com a fé como escudo, a tua palavra como espada. Nessa hora eu peço anjos de guerra aqui no meu quarto. Senhor, eu vou estar dormindo, o meu corpo vai estar dormindo, mas o meu espírito vai estar vivo. Que o Senhor envie anjos de guerra durante essa noite, impedindo toda ação de Satanás. Você precisa aprender a guerrear. E a gente guerreia, principalmente nós que somos libertadores, nós guerreamos antes de dormir, nós guerreamos na hora que a gente acorda. Nós não podemos dormir com aquela oração assim: Senhor, obrigado pelo meu dia. Ah, Senhor, abençoe minha noite. Não. Nós temos que fazer o quê? Oração de guerra. Porque quando você dorme, o seu espírito começa uma guerra.
A tua alma entra em guerra, o teu corpo é que adormece. Então você precisa aprender a se posicionar antes de dormir. Mas também não adianta se posicionar se você está cheio de brecha aberta. Não adianta você se posicionar se você está cheio de legalidade. O que é legalidade? Talvez você não confessou os seus pecados. Talvez você não renunciou às práticas que você já teve de pecado. Talvez você não se desligou se você já foi abusado sexualmente. Você precisa se desligar dos seus abusadores. Fazer orações de desligamento de alma, de desligamento de espírito contra os seus abusadores, se desligando, se desprendendo dos seus abusadores. Então precisa de coisas serem feitas para que você não seja atacado. É como na paralisia do sono. Eu recebo muitos relatos de mulheres que estão passando por paralisia do sono. E o que está por trás da paralisia do sono? A paralisia do sono, ela é conhecida na medicina como algo normal, né? A ciência, ela sabe que ela diagnostica lá a pessoa com paralisia do sono e fala que é algum problema no cérebro, e ela acontece ali quando o corpo ele desperta, mas o espírito ainda está debaixo de opressão. Eu falo que quando você tem a paralisia do sono, seu corpo abriu, né? Seus olhos abriram, mas você não consegue se mexer. Você não consegue sair do lugar. A pessoa, ela acorda, mas ela sente um peso. A pessoa acorda, mas ela não consegue se mexer. A pessoa acorda, mas ela não consegue falar. Ela sente aquele medo intenso. E muitas vezes as pessoas que são espirituais conseguem sentir uma presença demoníaca no lugar. Então, para a medicina, isso não é espiritual. Mas para nós que somos libertadores, que somos crentes, que somos seres espirituais, nós acreditamos, eu acredito nisso fielmente, que toda paralisia do sono é espiritual. Então, há ataque sim sexual no sonho. Eu falo que paralisia do sono, não vou falar 100% de certeza, mas vamos lá, 95% de certeza das pessoas que têm paralisia do sono tem a ver com pecados sexuais. Se você já teve algum pecado sexual que você não abandonou, que você não renunciou, que você não confessou, que você não se desligou e que você não mandou esses demônios embora, se você tem paralisia do sono é porque você está presa na sua área sexual. As mulheres que vêm até mim, que faço mentoria com elas, que nós fazemos todo esse procedimento, elas não têm mais a paralisia do sono. Por quê? Porque a legalidade foi fechada. Porque a porta foi fechada. Irmão, se isso fosse só físico, a pessoa, ela voltaria, né? Ela ia acordar daquilo e ia voltar a dormir em paz. Mas não é isso que acontece. Ela acorda depois da paralisia cansada, angustiada, com culpa, com medo de dormir de novo e acontecer novamente. Com uma confusão dentro dela. Lá no Salmos 91 vai falar assim, vai falar sobre o terror noturno. Andressa, qual o nome do demônio que atua na paralisia do sono? Mais pra frente eu vou falar pra vocês os demônios que atuam na madrugada. Tá? São demônios da área sexual. E aí vocês vão entender. Eu vou colocar o nome aqui. Irmãos, tudo isso que a gente tá falando aqui, todo esse material eu vou enviar lá no grupo do Telegram e no grupo das mulheres, tá? Do Despertar das Improváveis. Então, todo o material eu vou estar enviando lá pra vocês depois olharem com calma. Tem as orações que a gente vai fazer no final, tudo bonitinho, tá? Então, se isso fosse algo só físico, depois que você despertasse, iria resolver sua vida, mas não resolve. Lá no Salmo 91 vai falar sobre o terror noturno. E aí, se a Bíblia fala que existe o terror noturno, que existem demônios que vêm à noite, você não vai acreditar, você vai achar que isso é apenas algo físico, que é algo biológico. E aí, por que esses ataques, né, quase sempre envolvem a área sexual? Porque a área sexual, irmãos, é a área mais atacada, porque é a área mais profunda do ser humano. A área sexual, ela envolve prazer, ela envolve afeto, ela envolve identidade, ela envolve memória, ela envolve vínculo. E sexo não é só o corpo, sexo ele cria uma conexão. Ele cria uma conexão espiritual e ele cria uma conexão da alma. Tem pessoas que me perguntam assim: Andressa, todo sexo que eu fiz fora da aliança do casamento, eu criei um vínculo de alma com essa pessoa? Uma aliança de alma? E eu falo, não. Você criou uma aliança espiritual. Todo sexo que você teve fora do casamento, da aliança do casamento, você criou uma aliança espiritual. Tem algumas que você cria uma aliança de alma. Tem pessoas que você se envolve com a alma e é mais forte. Mas independente se é alma ou não, você tá ligado àquela pessoa ali espiritualmente. Então todas as pessoas que você já teve acesso sexualmente, você precisa se desligar.
Se você não se desliga dessas pessoas, um pedaço da tua alma tá lá e um pedaço da alma deles está em você. E aí, tudo aquilo que ele tinha de ruim passou pra você. Tem pessoas que me procuram e falam assim: eu tenho um ex-namorado que já tem 20 anos que eu larguei ele. E até hoje eu sonho com ele. E aí, quando vamos ver a fundo, eu vejo que essa pessoa tá ligada ainda a essa pessoa. Ligada lá emocionalmente, ligada sexualmente. Como é que eu faço pra desligar? Através de oração, de renúncia, confissão. Tenho essa oração lá no grupo do Telegram. A oração de desligamento de alma. É uma oração que você repete e logo depois da oração você expulsa todos os demônios que entraram através dessa prática. E como que o demônio entra? Porque a fornicação é pecado, irmãos. O demônio, ele precisa de um acesso. Qual acesso? Quando você faz algo que a Bíblia condena. Se a fornicação é pecado e você teve relação sexual fora do casamento, você está em pecado. Então o demônio entrou. E aí, como que você vai fazer? Desligando, com oração, com expulsão de demônios, né? Mesmo que a pessoa já tenha se convertido, mesmo que a pessoa já tenha se casado, mudado de vida, essas alianças, elas permanecem. Elas continuam ativas no mundo espiritual. Elas continuam ativas ali naquele momento. Então você precisa passar por esse desligamento. Andressa, mas a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sim, tudo se faz novo, desde que você desligue aquilo que foi ligado na terra. Lá em 1 Coríntios 6,16 vai dizer que os dois se tornam uma só carne. Quando o quê? Quando tem um ato sexual. A carne aqui não é só física. A carne aqui é união entre duas pessoas. Você vai se tornar um na carne, você vai se tornar um no espírito, você vai se tornar um na sua alma. Então é por isso que os espíritos que atuam nessa área preferem a noite. Por quê? Porque à noite não tem distração. À noite não há defesa, você não tem como se defender, você está inconsciente. Eu atendi um caso de um rapaz na minha igreja. Irmãos, hoje eu tô no Gatorade. Vocês viram que ontem eu não tava nem de pé, né? Mas hoje, pra derrota, pra tristeza dos meus inimigos, eu tô de pé. Mas com Gatorade aqui. Eu atendi um caso de um rapaz na minha igreja. Ele era muito jovem, 18 anos, e ele tava tendo comportamentos homossexuais. Ele tava tendo desejos por homens. E começamos a investigar e tudo. E aí, o demônio, ele vinha à noite. O demônio, ele vinha à noite, tinha relação sexual com ele à noite, se materializava em um homem e ele tinha relação sexual com esse demônio. Irmãos, ele acordava como se ele tivesse tido relação sexual e ele era virgem. Então, nós descobrimos o porquê que esse demônio entrou na vida dele. Primeiro que foi por causa da rejeição. A mãe dele rejeitou ele no ventre, a mãe dele tentou abortar ele nasceu deficiente. A mãe não conseguiu abortar e ele nasceu deficiente por causa da tentativa de aborto. E aí a mãe depois queria menina e nasceu um menino. Então teve rejeição desde o ventre. A rejeição veio o homossexualismo. Com a rejeição veio o homossexualismo e aí os demônios fizeram uma festa com ele. Ele não aguentava mais ter sexo com demônios. Então nós precisamos fazer o quê? Confessar, renunciar, desligar, expulsar esse espírito de rejeição da vida dele. E aí depois disso nunca mais ele teve esses demônios visitando o quarto dele, a vida dele, o corpo dele. Então, por que que esse espírito, esses demônios, né, eles entram nas nossas vidas? Por conta da legalidade. E quais são os demônios que entram? Quais são os nomes dos demônios que são os demônios noturnos? Primeiro que é a influência de Lilith. Lilith é uma das rainhas da noite, né? Rainha das trevas, vamos dizer assim. A Lilith, ela é uma influência e abaixo dela tem vários demônios da área sexual. Então tem demônios de impureza sexual. Esses demônios de impureza sexual, eles trabalham nos pensamentos e nas imagens, na pornografia. E aí entra a masturbação junto. Tem o espírito de lascívia, que é onde cria um desejo forte, um desejo sem controle. Tem o espírito de prostituição. O que é o espírito de prostituição? Eu nunca me prostituí. Não, você não precisa se prostituir por causa de dinheiro, não. O espírito de prostituição, ele vai fazer você trocar o prazer mesmo, por um alívio emocional. O prazer do sexo natural de Deus, sexo entre o homem e a mulher no casamento. E aí vai vir esse espírito de prostituição. Tem os incubos e sucumbos,
Os incubos e os sucumbos são os principais que atuam à noite. Eles atuam no sono, eles criam experiências espirituais nos sonhos. E os incubos e sucumbos, eles visitam à noite as mulheres e os homens. O espírito de sedução que mantém esse ciclo aí ativo. Então, são alguns dos demônios que podem estar visitando essas pessoas nos sonhos. Eu atendi uma moça que falou pra mim assim: Andressa, eu não consigo, eu tenho relação sexual com meu marido, eu só penso em mulher na hora. Não consigo pensar no meu marido, não consigo, isso tá me matando, eu tô com muita vergonha dessa questão. E aí fomos investigar e ela já tinha passado por abuso sexual e ela nunca teve relação com mulher, mas ela desenvolveu um interesse por mulher porque tinham colocado ela para assistir muito filme pornográfico quando ela era criança e tinha mulheres. Então, isso tudo é a causa. Hoje, às vezes, você olha o sintoma, mas, irmãos, eu não trabalho com sintoma, eu trabalho com a causa. O sintoma, você trata só o superficial. Você precisa entender de onde está vindo isso. Não é porque hoje você está tendo visitas de demônios que o problema seu é a visita, não. O problema seu está lá atrás. Então você precisa entender que quando isso começa a acontecer na tua vida é porque tem algo muito pior lá atrás, enraizado. Não adianta expulsar o demônio que está te visitando nos sonhos. Não adianta. Você precisa fechar a porta que foi aberta lá atrás. Né? Lá em Oséias 4 vai falar sobre o espírito de prostituição, o espírito que engana. E aí o engano espiritual não é a possessão, não. O engano espiritual é a influência. É a influência demoníaca. E aí você pode me perguntar assim: Andressa, quais são as portas de entrada? Como que isso começa? Irmãos, ninguém sofre ataque espiritual se a porta não estiver aberta. Não tem como. Esses ataques espirituais é porque tem alguma porta aberta. E eu não tô falando isso aqui para te acusar, não. Eu tô falando aqui sobre um princípio espiritual. Se você hoje tá passando por algum problema como esse, é porque tem alguma porta aberta que você ainda não fechou. E essa porta não necessariamente é tua. Pode ser alguma porta que os seus familiares abriram e você não fechou. Maldição hereditária, eu coloco aí que a causa de 30% da nossa vida ser travada é por conta das maldições hereditárias. Às vezes os seus pais, avós, bisavós, tataravós, eles tiveram alguns comportamentos na área sexual que estão influenciando a tua vida. Demônios hereditários acompanham geração a geração. Se você nunca fez um processo de libertação com mapeamento espiritual, expulsando esses demônios hereditários, provavelmente isso está dando o quê? Uma brecha para que atuem hoje na tua vida. Então talvez você teve um pai promíscuo, um pai que sempre traiu a tua mãe, um pai que sempre lá estava sempre com uma mulher. Um avô, eu lembro que na minha família tinha muito isso. Meu bisavô, ele traía tanto a minha avó que ele teve filho com as irmãs da minha avó, da minha bisavó. Então a promiscuidade sexual na minha família sempre foi muito grande. Pra você ter noção, a minha avó, ela foi estuprada e aí gerou a minha mãe. A minha mãe é fruto de um estupro. A minha mãe, durante muito tempo, ela foi abusada na infância dela. E aí chegou até mim, eu fui abusada na minha infância. Se eu não tivesse parado isso na minha vida, ia passar para os meus filhos. Vocês estão vendo como é que o ciclo vai se repetindo? Então, se você não quebra isso, isso vai passando. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então ele visita até os seus tataravós. Você precisa quebrar essas maldições até a 4ª geração. Andressa, como é que faz isso? Com orações de confissão. Eu faço isso aonde? Nas mentorias. Nas mentorias individuais. O seminário que nós vamos fazer agora semana que vem, no sábado, nós iremos fazer essa quebra de maldição hereditária até a 4ª geração da área sexual. Porque talvez isso está prendendo você. Então, nós precisamos entender algumas portas espirituais que está aí prendendo você. Uma das portas, né, que pode estar te prendendo é coisas lá no passado. Talvez você não perdoou, talvez você não tratou, talvez você deixou algum resíduo emocional, principalmente abuso. Se você sofreu abuso sexual, eu sinto te dizer, eu sei que você foi vítima, assim como eu.
Mas se ainda existir algum resquício aí de mágoa, de falta de perdão, isso é a porta que o diabo precisa para manter-se ligado a você. Irmãos, eu entendi profundamente. Quando eu fui pro meu encontro com Deus, lá o Senhor abriu os meus olhos e me mostrou que eu fui abusada sexualmente. E até então eu tinha esquecido, apagado isso da minha memória. Minha mãe falava tanto que era mentira que eu de fato achei que era mentira. E aí, quando Deus abriu os meus olhos que era verdade, eu falei, pronto, e agora? Eu vou ter que perdoar o meu pai. Vou ter que chegar em casa e perdoar o meu pai. Só que eu tive um pouco de resistência. E aí o Senhor falou comigo assim, todo abusador um dia foi abusado. Quando ele falou isso, veio à minha memória que eu havia abusado do meu irmão mais novo. Quando isso veio à minha memória, na hora me bateu uma vergonha, na hora me bateu um desespero, na hora eu ajoelhei, eu chorei, eu falei, Jesus, até isso eu havia esquecido, porque eu também era criança. E aí o Senhor falou pra mim, todo abusador um dia foi abusado. O teu pai fez isso, ele é um monstro, sim. Ele tá longe de Deus, foi usado pelo diabo, sim. Mas ele com certeza também foi abusado. E isso me deu um alívio para que eu pudesse liberar perdão para ele. Porque eu também havia feito isso, mesmo sendo criança. Então eu entendi que se eu liberasse ele no mundo espiritual com o perdão, eu ia ser liberta. Porque quando você não perdoa o abusador, você toma um veneno esperando que ele morra. Mas quem morre é você. Quando a gente não perdoa as pessoas, a gente tá querendo que o outro morra, mas quem tá tomando veneno somos nós. Então, nós que fomos abusados, eu sei muito bem o sentimento que é. Eu sei muito bem como é que isso destrói a gente por dentro, mas também sei muito bem como é que é quando Deus nos restaura. Quando Deus arranca isso de nós. Quando Deus nos faz prosseguir, quando Deus nos mostra que há vida depois do abuso, a restauração depois do abuso, que o diabo nunca mais vai me voltar lá para dentro daquele cativeiro em que eu ficava. Então, é necessário você voltar lá no seu passado. A pornografia também é uma porta. A pornografia, ela alimenta a imaginação, ela grava as imagens e essas imagens não saem nunca mais da tua cabeça. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Aquilo que a gente vê, aquilo fica aqui dentro da nossa alma. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que a gente vê. E até filmes, tá? Não tô falando só de filme pornográfico, assim, que você sabe que é pornográfico, não. Às vezes você vai ver uma série, vai ver um filme que tem nudez. Isso é pornografia. Isso não vai sair da tua mente. Andressa, mas aí eu tô sendo bitolada demais, irmão. Eu prefiro ficar bitolada do que ficar presa, como eu já fui. Eu prefiro. Então fuja da pornografia, fuja da masturbação. A masturbação, ela cria conexão entre o prazer e a fuga emocional. Irmãos, o abuso me fez desenvolver a masturbação desde criança. O meu abusador, ele abusou de mim dos 3 aos 11 anos de idade. Então ele acessava as minhas áreas desde muito novinha. Então eu fiquei o quê? Viciada nisso. A única pessoa que me libertou disso foi Jesus. Eu já fiz até terapia para isso. Mas Jesus trouxe essa libertação. Então, o abuso sexual, você não tem culpa, mas o trauma vai abrir uma brecha. E essa brecha precisa ser fechada. As alianças emocionais também, que a gente já criou, né, no passado. Alianças de alma. Pessoas lá do seu passado que você já teve relação sexual, mas você nunca se desligou dela. Isso também é uma brecha. Então a Bíblia vai dizer em Efésios que a gente não pode dar lugar ao diabo, a gente não pode dar acesso ao diabo. Isso é uma legalidade, isso é uma das, tá? No nosso seminário de libertação e restauração sexual eu vou falar tema por tema, tópico por tópico. Por isso que eu falo que todos os seminários ele tem a duração longa, por quê? Porque é um assunto muito extenso. E a área sexual é uma área muito extensa, que nós precisamos esmiuçar. E aí, por que a oração comum não resolve? Né? Muita gente ora, pede ao Senhor, Deus me tira essa mágoa, Senhor me tira, eu quero perdoar. Por quê? Porque Deus ele não remove aquilo que você insiste em não tratar. Não adianta você pedir para o Senhor, Senhor, eu quero largar o meu passado, Senhor me ajuda. E se você não quer de fato tratar a ferida?
Vamos dar um exemplo, né? Você machucou uma ferida muito profunda e tá crescendo um pus, e você tá lá, ai, tá doendo, mas deixa eu lavar. Não pode lavar, mas tem que lavar. Principalmente quem é queimado, quem já passou por queimadura sabe. Minha filha menorzinha, quando ela teve queimadura, teve que ficar fazendo raspagem. E aquilo dói, irmãos. Aquilo dói. Mas da mesma forma que dói, é aquilo que cura. É aquilo que cura. Irmã Sara, o link do Telegram tá lá nos meus destaques. Você entra lá nos destaques, tá lá, grupo do Telegram. Aí você clica lá, você já vai entrar automático no grupo do Telegram. Amém? Só não está lá o grupo do Despertadas Improváveis, porque o grupo Despertadas Improváveis é só para mulheres. E aí, se eu coloco lá, pode ser que algum homem entre, e aí eu não coloquei lá por isso. Mas quem quiser entrar no grupo do Despertadas das Improváveis, coloca lá no Telegram, que aí eu mando o link lá para vocês entrarem, tá? Então, para você ser curado do seu passado, vai doer. Você vai ter que voltar lá, você vai ter que acessar suas lembranças, você vai ter que decidir. Porque o perdão não é um sentimento. Você não vai sentir amor pela pessoa que te feriu. Você não vai sentir um passe de mágica. Não. O perdão é uma decisão. Andressa, mas eu preciso conviver com quem eu perdoei? Claro que não, irmão. Você pode perdoar. Agora, se é o seu cônjuge, você precisa conviver. Se é os seus pais, você também precisa conviver. Porque como é que você vai honrar seu pai e sua mãe se você não convive? Teve uma vez que uma irmã ficou brava comigo, mas muito brava comigo no direct. Porque eu respondi uma pergunta assim. A irmã falou que o pai dela havia abusado dela na infância. E que se ela precisaria perdoar e conviver. E aí eu falei pra ela, olha, irmã, eu entendo a sua situação. Eu também fui abusada pelo meu pai. Era meu padrasto, mas minha mãe viveu com ele a vida inteira. Eu perdoei e tive que conviver. Porque como eu ia honrar o meu pai? Pra gente honrar, a gente tem que estar junto. E aí o Senhor foi me curando, foi me tratando. Tanto que meu pai, no final da vida dele, eu tava lá dando banho nele. Ajudando ele como normalmente. As minhas amigas, quando iam na casa da minha mãe, falavam assim, como você pode conviver com ele dessa forma, tão bem, assim, natural? Eu falei, porque o Senhor me livrou mesmo. O Senhor, eu perdoei mesmo. Então, quando é pai e mãe, quando é cônjuge, você precisa conviver. A não ser que você não queira a promessa. Qual é a promessa na Bíblia de quem honra pai e mãe? Quem honra pai e mãe tem os dias prolongados. Quem honra pai e mãe tem uma vida próspera. Então, se você quer viver essa bênção da palavra, você vai precisar conviver. Então, Andressa, a irmã Sara colocou, não tem como honrar um homem desse. Mas aí não é sobre ele, é sobre você. Não é sobre ele. Vou dar o meu exemplo. Não é sobre o que o meu pai fez comigo, é sobre o que eu quero receber de Deus. O mundo espiritual, o reino de Deus é assim, irmão. Quando fala dar a segunda face, é dar a segunda face pro inimigo. Quando fala andar a segunda milha, não é andar com seus amigos a segunda milha, não. Quando te pedir a túnica, dê também a capa, não é pra quem você ama, não. Quando aconteceu aquela situação lá no Rio de Janeiro, agora por último, que os policiais foram lá e matou um monte de bandido, o que eu vi de crente falando assim, bem feito, tinha que morrer mesmo, esses bandidos tem que morrer. Eu falei, Jesus, onde está o Senhor na vida desses crentes? Como é que você pode ter prazer na morte? Ah, mas ele é bandido, André. Se pegar tua família, eles não têm pena. Mas você é igual ao bandido? Você é igual ao bandido? Não, se pegar minha família, com certeza ele não tem pena, porque o coração dele está envolvido com o mal, mas eu não tenho o mesmo coração que o dele. Então eu jamais vou ter prazer na morte do ímpio, porque se o Senhor não tem prazer, não vai ser eu que vou ter. Então, nós precisamos rever. É por isso que você não é liberto. É por isso que você não é curado. É por isso que você não é transformado, porque você não quer ter a visão, a mente de Cristo. Você acha mesmo que Cristo sofreu tudo que ele sofreu e no final lá na cruz ele falou, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem? Vocês acham que Jesus falou isso porque ele era Deus? Não, Jesus ali ele era homem, como eu e como você. Então é muito fácil a gente falar que perdoa e vida que segue, né? Então, eu não sei se essa pergunta é pra mim, Augusta, mas sim, eu vivi normalmente depois do abuso, não, né? Depois que eu passei pelo processo de libertação. Normalmente, eu conversei com ele, eu liberei perdão pra ele. Foi a única vez que meu pai era ateu.
Foi a única vez que meu pai começou a ler a Bíblia na época. Eu dava livros pra ele, porque ele falava assim, não sei como é que você acredita nesse Jesus. E eu falei, por causa desse Jesus é que eu perdoei tudo aquilo que você fez comigo. Na hora que eu falei, ele começou a chorar. Eu falei pra ele, você não vai morrer, você não vai levar pro caixão a culpa de ter abusado, de ter batido. Porque meu pai era um homem muito ruim mesmo. De apontar a arma, de fazer roleta russa com a gente, de quebrar a casa, de botar fogo na casa, de correr atrás da minha mãe pra bater. Enfim, meu pai era uma pessoa horrível. Mas foi através do meu perdão que ele começou a acreditar em Deus, a ler a palavra. Então, por quê? Porque eu aceitei isso. Eu aceitei o processo. E eu decidi perdoar. Então, a libertação não acontece só porque Deus é poderoso, não. A libertação acontece porque você decide se posicionar. Se você confessa ao Senhor os seus pecados, Deus traz a cura. Lá em Tiago 5,16 diz, confessai os seus pecados uns aos outros. Para que, sim, ele foi salvo, Carol. Ele foi salvo. Então, eu creio que a minha mãe também. Minha mãe, eu achava que ela não tinha aceitado Jesus, porque quando a minha mãe faleceu, eu estava desviada, estava voltando para Jesus. E minha mãe não gostava de crente. E aí ela morreu. E essa era a maior culpa da minha vida, minha mãe ter morrido sem ter aceitado Jesus. E aí eu pensei, Senhor, tá vendo? Eu me desviei. Se eu tivesse firme com o Senhor, eu carregava essa culpa. Aí um dia eu fui para um encontro com Deus e lá tinha um profeta que não conhece a minha história, não sabe a minha vida. Aí ele veio até mim. E o Senhor usou ele e falou assim, filha, aquilo que você tanto se sente culpada, o Senhor manda te dizer que uma enfermeira foi lá dentro do leito, pregou para tua mãe e ela aceitou Jesus. Quando ele falou aquilo, eu chorei horrores. Eu falei, meu Deus, esse homem não sabe da minha vida. Senhor, aí eu falei, o Senhor Jesus é muito fiel. E, de fato, ela foi salva também. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor é aquele. Se Ele te prometeu. Eu lembro que a salvação da minha família foi uma das primeiras promessas que o Senhor me deu. Foi uma das primeiras promessas. E foi a promessa que se cumpriu. Porque os dois já morreram. Tanto meu pai, tanto a minha mãe. Os dois já morreram. E os dois estão lá com o Senhor. Então, a gente precisa entender que o caminho para a libertação... Qual é o caminho? Andressa, qual é o caminho? O que eu tenho que fazer? Primeiro, reconhecer. Reconhecer o pecado, reconhecer que tudo aquilo que você viveu tá lá atrás, mas que você precisa reconhecer, você precisa confessar. E quando a gente confessa, não é confessar justificando, não. Ah, Senhor, eu sou viciada em masturbação porque eu fui abusada. Deus não vai aceitar isso como desculpa, não. É reconhecer, é confessar, é renunciar, é expulsar os demônios. Demônios não saem se você não expulsar. Uma coisa que eu tenho aprendido e muito no Ministério de Libertação. Irmão, se você não mandar ele embora, ele não vai. Andressa, mas eu já renunciei, já confessei, mas já mandou ele embora? O diabo, irmãos, é pior que o MST. Vocês sabem o que é o MST, né? Aqui do Brasil, que é aquele povo que rouba a terra dos outros. Eles entram na terra dos outros e depois não quer sair. Como é que o MST sai? Só quando tem a polícia entra jogando tiro, dando bomba, e aí eles saem da terra. O diabo é a mesma coisa. O diabo, ele não sai se você não expulsar. Tanto que todas as mulheres que eu atendo são crentes, e muito crentes. E todas elas, quase sem exceção, eu tiro o demônio delas. O demônio fica escondidinho. Andressa, mas como é que pode crente ter demônio? Onde a luz está, as trevas não podem habitar. Irmãos, porque nós somos três, nós somos corpo, alma e espírito. O demônio não está no nosso espírito. Quando você converte, o que converte é o teu espírito. Então, o Espírito Santo está morando no espírito. Mas a tua alma, o teu corpo não converte. E a tua alma precisa de libertação. Então, o demônio, ele fica ali na tua alma. O demônio, ele fica ali se alimentando. Se alimentando de quê, André? Se alimentando dos traumas, das memórias, dos pecados. Se alimentando da falta de perdão. Se alimentando da amargura, da raiva, do abandono, da rejeição. Ele fica ali se alimentando das palavras de maldição que você ouviu na tua infância, que você ainda não anulou. Então ele fica tudo ali escondidinho. E libertação não é emoção, não. A libertação é um governo espiritual. Você precisa ter esse governo espiritual na tua vida. Porque a autoridade já nos foi dada. A Bíblia não diz que Deus nos deu poder para pisar serpente e escorpião, sobre todo o poder das trevas e mal nenhum nos causar dano. Nós já temos essa autoridade. A autoridade precisa ser exercida. A autoridade precisa ser o que? Declarada. É o que eu vejo de crente que era para estar tendo autoridade, mas está sendo submisso.
Sendo submisso ao quê? A Satanás. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a maioria das pessoas hoje não. Hoje as pessoas estão se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Quando que você resiste a Deus? Quando você decide não perdoar. Quando que você resiste a Deus? Quando você decide ficar lembrando e lambendo as suas feridas do passado. Quando que você resiste a Deus? Quando você decide não governar a tua vida. E aí, como é que você está se sujeitando ao diabo? Ou aceitando toda a seta que ele lança sobre você? Tudo que ele fala pra você, você acredita. Ah, você é rejeitada. Seu pai nunca gostou de você. Sua mãe, não gosta de você. E aí, você tá aceitando. Não, nós não podemos ser assim. Nós precisamos obedecer a Deus. Irmãos, quando fala obedecer, é obedecer em tudo. Quando fala obedecer, é assim, se a palavra tá dizendo não ande pro outro lado, é não andar pro outro lado. Se a palavra fala assim, isso aqui é branco, a palavra de Deus tá falando, ó, essa caneca é branca. Você tá vendo que é preto, mas se a palavra tá dizendo que é branco, você tem que acreditar que é branco. Isso é obedecer a Deus. Não é você acreditar naquilo que você tá achando, naquilo que você tá vendo, não. É obedecer ao Senhor. Então, você tá vendo como é que esse assunto é muito extenso. Eu vou estar fazendo lives aqui da área sexual 5 dias, hoje é domingo, vou fazer até quinta-feira. Segunda, terça, quarta, quinta. Até quinta-feira eu vou estar fazendo lives aqui para tratar essa área sexual. E vocês vão ver que o assunto é extenso. O que eu vou tratar aqui é superficial. Superficial por quê? Porque os assuntos profundos, assuntos que eu nem posso falar aqui, porque senão o Instagram também me bane. Não sei se vocês sabem, mas tem regras aqui no Instagram. O Instagram, ele começa a banir algumas contas. Então tem assuntos que eu não posso tratar aqui, eu vou tratar no seminário de libertação e restauração sexual. Mas é para vocês terem um entendimento de como é profundo. De como as raízes na área sexual são profundas. Então, eu creio que hoje algumas coisas o Espírito Santo está trazendo aí sua memória. Coisas que você nunca tinha entendido, coisas que você nunca tinha percebido. Essa live vai ficar salva, gente. Fica tranquilo. Então, talvez aquilo, né, que você pensava que era só um sono ruim, era um sonho que você teve, um pesadelo, uma paralisia do sono qualquer. Não, não, não. E isso significa o quê? Que existe área na sua vida que precisa ser tratada. Essa live, ela não foi feita para resolver tua vida agora. Não vai resolver tua vida agora. A live não vai resolver tua vida hoje. Mas ela já abriu o seu entendimento. Ela já tá te dando uma direção, um direcionamento. E a libertação vem pelo conhecimento. A palavra de Deus é quem liberta, não é a oração de expulsão. As lives não terão horários específicos. Eu vou olhar na agenda, igual eu faço sempre, tá? Eu vou olhar, por exemplo, na agenda de amanhã. Aí hoje mais tarde eu vou colocar nos grupos. Eu coloco no grupo do Telegram e no grupo das Improváveis. O horário que eu vou fazer a live no outro dia. Então, essas lives vão ser feitas para despertar você. Existem prisões que não caem na nossa vida do nada, não. Existem prisões que não vão cair, que não vão ser desfeitas apenas como oração genérica, não. Existem prisões que elas vão cair quando houver discernimento, confissão, renúncia, restauração da área sexual. E aí, sábado que vem, é o dia do nosso seminário. E eu tenho certeza absoluta que pessoas que estavam aprisionadas nessa área serão livres, assim como eu um dia fui livre. E lá eu posso falar mais a fundo os meus testemunhos, e eu tenho muito testemunho na área sexual. Muito testemunho na área sexual. Porque o que o abuso sexual faz na vida de quem é abusado é terrível. E é só o Senhor para nos tirar desse lugar. Então, lá vai ser um ambiente seguro, vai ser um ambiente bíblico. Ao final do seminário eu vou abrir lá por um tempo para que a gente tire dúvidas, para que a gente troque informações e para que vocês tenham de fato, uma libertação genuína. Amém? Agora nós vamos fazer a oração. Andressa, como é que eu faço para participar do seminário? Vocês estão perguntando. Eu coloquei hoje nos meus stories o link para você acessar, para você fazer a sua inscrição. Eu ia aumentar o valor esse mês, eu vou aumentar na última semana, que é a semana agora, né? Amanhã, segunda-feira. Ou eu vou aumentar a segunda, ou eu vou aumentar na terça. O valor do seminário, ele tá R$97, você pode dividir, acho que até 6 vezes. É pela KiwiFi. Você pode dividir lá, parcelar de quantas vezes você quiser, tá? Ele tá R$97, mas a partir de terça-feira, ou vai ser amanhã à noite ou terça-feira, eu vou aumentar o valor. Eu tinha falado que ia aumentar semana passada. Não aumentei. Deixei lá
pelo valor inicial, mas a partir de terça eu vou aumentar o valor. Amém? Então, e depois também quando sai do ao vivo e ele vai para a plataforma, ele vai para um valor a mais também. Por que, Andressa, esse aumento? Porque a plataforma, irmãos, ele cobra um valor nosso. Então, a plataforma fica com o valor nosso. Então, não tem como eu deixar o valor tão mais em conta. Então, vai ser um seminário online. Vai começar às 2h da tarde, vai ficar gravado, já tem lá pronto o material em PDF, o material tá incrível, tem quase 100 páginas de material para vocês verem como vai ser profundo. Vamos fazer mapeamento espiritual da área sexual, vou colocar essa semana um mapeamento para vocês preencherem, porque lá na hora nós vamos fazer a libertação. Na hora nós vamos fazer oração mesmo, renúncia mesmo. Hoje, agora, nós vamos fazer uma renúncia e uma confissão. Agora, nós vamos fazer e eu vou expulsar alguns demônios. Mas lá vai ser algo profundo. Então, nesses seminários, quem já participou, quem é aluna minha, sabe muito bem que é algo profundo. Que é algo que acontece, assim, no íntimo mesmo, no profundo mesmo. Então, acessa lá os stories de hoje para você poder estar adquirindo o seminário de libertação e restauração sexual. Amém, meus irmãos? Fechem os seus olhos aí aonde você está. Agora não é hora de vocês comentarem nada aqui. Se você quer receber, você não pode estar disperso. Você vai fechar os seus olhos e você vai repetir a oração que eu vou fazer agora. Repita comigo, feche os seus olhos. Em nome de Jesus, eu agora quero renunciar toda promiscuidade sexual na minha vida. Senhor Jesus, eu reconheço que essa área na minha vida precisa do teu governo. Eu confesso agora pecados conscientes e inconscientes na área sexual. Eu confesso exposições, práticas, pensamentos e situações que abriram portas espirituais. Reconheço também traumas, abusos, feridas emocionais e alianças do passado que ainda estavam na minha vida. Hoje, eu me arrependo e eu trago tudo para a luz de Cristo. Eu não quero esconder mais nada. Em nome de Jesus, eu agora renuncio a toda aliança sexual fora da vontade de Deus. Renuncio todo laço de alma, todo espírito de impureza, toda lascívia, toda prostituição espiritual, toda sedução, toda atuação espiritual na minha mente durante a noite. Eu renuncio agora a todo ataque noturno, a todo sonho sexual, a todos os pesadelos, a toda paralisia do sono e a todo tormento espiritual. Eu fecho agora todas as portas espirituais abertas pelo pecado, pelos traumas, pela ignorância ou pela herança familiar. Eu declaro que a minha vida pertence a Jesus. Eu desligo agora da minha alma todos os demônios da área sexual. Eu declaro que o meu corpo é do Senhor Jesus, a minha mente é de Cristo e à noite os meus sonhos estão guardados pelo Senhor Jesus.
Agora eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora esse homem, coloco agora essa mulher diante de ti. Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora anjos de guerra, anjos de libertação agora na casa de cada um que está aqui nessa live. Pai, em nome de Jesus agora, pelo poder do sangue de Jesus, eu me levanto agora contra toda entidade espiritual que agia na vida dessa pessoa. Todo demônio da área sexual, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora. Saia em nome de Jesus. Todo demônio que agiu com impureza, demônios que entraram através de impureza sexual, eu te dou uma ordem agora. Saiam em nome de Jesus. Todo espírito de lascívia, eu te dou uma ordem. Saia da vida dessa mulher. Saia da vida desse homem agora. Em nome de Jesus. Espírito de prostituição, espírito de sedução, espírito de adultério, eu te dou uma ordem agora. Saia em nome de Jesus. Todo incubo, todo sucumbo que tem visitado à noite, todo terror noturno, espírito de Lilith, eu te dou uma ordem agora. Perca força na vida desse homem, perca força na vida dessa mulher agora. Em nome de Jesus, toda opressão noturna, toda opressão noturna, todo demônio que tem agido na identidade dessa mulher, todo demônio que tem agido na identidade desse homem, colocando desejos pelo sexo, do mesmo sexo, agora, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem. Espírito de abuso, demônios que entraram através de abuso sexual, eu chamo todos vocês para fora agora, em nome de Jesus. Espírito que tem causado pesadelos, demônios noturnos que têm entrado no pesadelo, demônios que têm causado paralisia do sono, eu te dou uma ordem agora. Saiam em nome de Jesus. Todo espírito de medo, sai agora. Todo espírito de vergonha, demônios que têm colocado vergonha, demônios que têm colocado culpa, eu te dou uma ordem agora. Saia da mente, saia do corpo, saia da alma, saia agora das memórias, saia dos sonhos, saiam todos agora dos traumas dessa mulher, dos traumas desse homem, agora pela boca dela. Saia agora, em nome de Jesus. Rebatsa rababalaya suriandaraya, ribabalaya suricanchorera babalaya suriandaraya. Todo demônio que tem causado convulsão nos sonhos, eu te dou uma ordem agora. Paralisia do sono, cesse agora, em nome de Jesus. Eu declaro que vocês não têm mais legalidade. Eu declaro que as portas foram fechadas. Eu declaro que o sangue de Jesus foi aplicado na vida desse homem, na vida dessa mulher. Eu declaro que aí não é o seu lugar. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma arma forjada irá prosperar contra a vida dessa mulher, contra a vida desse homem. Eu quebro agora todo vínculo espiritual. Eu anulo agora todo vínculo espiritual, toda aliança de sangue que foi feita, em nome de Jesus, toda aliança de sangue que foi feita através de sexo fora da aliança do casamento, eu agora cancelo, eu agora rejeito, eu quebro todo vínculo espiritual agora, toda conexão demoníaca, toda atuação noturna, todo demônio que foi enviado através de feitiçaria. Eu vejo demônios que foram enviados através de obra de bruxaria, através de obra de feitiçaria. Eu quebro agora toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda obra de bruxaria. É quebrado agora, em nome de Jesus. Rabatsa rababalaya suriandaraya. Toda atuação noturna agora perca força. Todo ciclo de repetição agora caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que todas essas vidas que estão aqui no ao vivo, que assistirão depois, serão livres da área sexual. Eu declaro que elas estão seladas pelo sangue de Jesus. Eu peço a Ti, Pai, que durante esses dias, onde iremos, ó Deus, discorrer as lives de libertação da área sexual, o Senhor traga a mente, o Senhor traga a memória, aquilo que os Teus filhos precisam confessar, aquilo que eles precisam renunciar. Eu declaro que a partir de hoje, à noite, eles terão descanso. Eu declaro que os sonhos serão purificados. Eu declaro que a mente deles serão governadas pela paz do Senhor Jesus. Rebabalaya suriandaraya, regatsa rababalaya suriandaraias.
Senhor Jesus, eu peço a Ti agora, Pai. Eu peço a Ti agora anjos ministradores, Pai. Anjos ministradores na casa de cada um agora, Senhor. Anjos que derramam cura. Anjos que derramam bálsamo de Gileade agora. Anjos que derramam unção, autoridade, poder, graça. Senhor, em nome de Jesus, que os Teus anjos agora visitem. Visitem agora, Pai, a casa desses homens. A família, Senhor, dessas mulheres. Senhor, em nome de Jesus, derrama agora, Pai, uma unção que despedaça todo jugo. Eu vejo agora muito sentimento de vergonha, muito sentimento de culpa, e a culpa é tão grande que eles não buscam ajuda. A culpa é tão grande que eles não conseguem confessar. Mas agora, em nome de Jesus, aonde havia culpa, aonde havia vergonha, terá coragem, terá ousadia, terá intrepidez. Senhor, derrama agora, derrama um bálsamo que cura, Pai, cura onde dói, cura as feridas, Senhor, do Teu povo. Ah, Jesus, venha com fogo consumidor, Pai. Consuma todo o pecado, consuma toda brecha, fecha toda a legalidade agora, Pai. Visita com convencimento, que o Teu Espírito agora invada agora os cômodos dessa casa. Uma vassoura de fogo agora, passando em cada cômodo, limpando, Senhor, cada cômodo dessa casa. Livra, Senhor, os Teus filhos de toda arma forjada. Senhor, em nome de Jesus, que essa batalha venha ter a vitória garantida, porque é o Senhor quem está à frente. Oh, Rabat, Saraba, Balaia, Suriandaraia. Visita, Pai, cada coração aqui. Visita a mente, visita as emoções agora, Pai. Oh, Rebat, Saraba, Balaia. Que cativeiros caiam por terra agora. Correntes sejam despedaçadas. Grilhões sejam despedaçados. Em nome de Jesus. Rabat, Saraba, Balaia, Suriandaraia. Purifica os olhos, Pai. Purifica os olhos. Purifica os lábios. Assim como Isaías pediu para que uma brasa tocasse os lábios, eu peço a Ti, toque essas brasas nos olhos, Pai, toque nas mãos, toque agora, Senhor, nos lábios, toca, Senhor, no coração, toca, Senhor, aonde houve pecado, que haja santidade, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que nessa tarde houve libertação. Eu creio que é o início de uma grande libertação. Os Teus filhos, ó Pai, eles serão libertos para serem enviados. Ai, eu vejo muitos chamados aqui sendo destravados. Eu vejo muitos homens e mulheres aqui, sendo destravados para o propósito, para o chamado e para a missão que o Senhor estabeleceu na tua vida. Oh, Rabat, Saraba, Balaia, Suriandaraia. O Senhor manda dizer: onde abundou o pecado, superabundará a graça. Onde foi vergonha, o Senhor dará dupla honra. O seu passado não é vergonha, o seu passado é testemunho da glória do Senhor. Oh, Rababalá, Xerecante, Oreira, Babalaia, Suriandaraia. Senhor, nessa hora, nós nos desligamos, Pai, das regiões celestiais, nos desligamos de toda a batalha que enfrentamos aqui. Tiramos agora todo resquício de guerra, todo resquício de batalha, Pai. Senhor, cubra-nos com o Teu sangue, livra-nos de todo contra-ataque, de toda retaliação do inferno, Pai. Guarda tudo aquilo que leva o nosso nome, o nosso sobrenome. Capacita, Senhor, o Teu povo. Capacita, Senhor, abra a visão na mente deles, para o chamado, para o propósito e para a missão. Senhor, nós oramos e já Te agradecemos, porque eu creio que hoje houve libertação, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vocês que creem, vocês que creram nessa oração, receba. É o início. É o início. Eu falo que a libertação é um processo. Libertação não é um passe de mágica. A gente viveu uma vida de pecado. A gente viveu uma vida plantando pecado. Agora é hora
de nós vivermos plantando santidade, para que nós venhamos colher o melhor dessa terra. Eu vi cativeiros sendo estourados, como se aquelas grades fossem estouradas, como que correntes caíssem. Tinha homens e mulheres aqui que estavam presos na vergonha. Ai, eu não posso exercer o meu chamado, porque eu estava preso ao pecado. Mas o Senhor manda dizer para você, aonde houve pecado, o Senhor trará dupla honra. A graça do Senhor superabunda aonde houve pecado. Não existe graça se não houver pecado. Decida hoje abandonar de vez todo pecado. O pecado não é para você. O pecado não é seu. Coloque ele na cruz de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Deus abençoe vocês. Amanhã eu vou colocar aqui, vou colocar mais tarde, eu vou olhar minha agenda, vou colocar mais tarde o horário que vai ser a nossa live. Vou deixar todas elas salvas, porque eu sei que o horário muitas vezes vocês não conseguem participar. Eu tô vendo aqui algumas irmãs falando do que sentiram. Irmãos, tudo aquilo que vocês sentiram durante a oração. Por exemplo, ânsia de vômito, vontade de vomitar, bocejo, arroto, algumas pessoas soltam pum, choro, grito. Isso tudo é manifestação de demônio saindo. Se você sentiu isso, secura na boca. Se você sentiu isso, é porque demônios estão sendo incomodados. Demônios vão bater em retirada na tua vida. E olha que hoje nós fizemos a primeira live da área sexual. Quando eu falo que pessoas crentes, né? Porque nós estamos falando para crente. Quando eu falo que a igreja está presa na área sexual, é porque tá mesmo. E as pessoas têm vergonha de pedir ajuda. Por que vergonha de pedir ajuda? Porque o meu pastor vai falar que eu tô em pecado, eu não vou poder nem trabalhar na igreja. Porque irmão vai me julgar. Infelizmente, a igreja tá assim mesmo. As pessoas culpando. E aqui a gente não tá... Tosse também, irmão. Tosse também é demônio saindo. Tosse, espirro, bocejo, arroto, vômito, baba, cuspe. Isso tudo na hora da oração, tremedeira. Tem gente que fica tremendo por dentro. É demônios que estão ali manifestando, querendo sair. Então você não precisa manifestar para perder a consciência para demônio sair, não. Ele manifesta de alguma forma, mas é bom, porque isso significa que demônios saíram. Amém? E eles saíram para não voltar. Vocês precisam entender, os demônios eles saem, mas se você continuar com a sua legalidade, eles voltam. E voltam trazendo mais 7. Então fechem as portas, fechem as brechas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Quem puder, faz um print da live, marca o meu perfil lá nos stories de vocês para eu poder repostar, até porque assim você consegue chamar mais pessoas, a pessoa vê o seu story e a pessoa tem vontade de estar na live, tem vontade de aprender, e assim você também faz com que o reino avance. Eu ouço muitas mulheres falando assim, Andressa, eu quero ser usada, mas não sei como. Irmão, sua rede social tá aí para isso. Aonde eu mais ganho pessoas para Jesus é na minha rede social. Jesus, onde ele me usa mais, ele me usa aqui no físico, na minha igreja, sim, mas aonde eu ganho mais vidas é na rede social. Então a sua rede social é para ganhar pessoas para Jesus. Use ela para isso. Não se envergonhe do seu Senhor, muito menos na sua rede social. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Vou deixar salva essa live e vou colocar todo o estudo aqui para vocês lá no grupo do Telegram, tá? Deus abençoe.